Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar dando sequência na nossa jornada de programando no SQL Server. Na videoaula de hoje, número 11, a gente vai estar falando sobre importação de dados no SQL Server. Vamos lá? Então, sobre a importação de dados, a importação de dados ela é uma tarefa importante, em qualquer sistema de gerenciamento de dados. Ela permite a transferência de dados de arquivo diretamente no banco de dados, Ela reduz a necessidade de entrada manual de dados, então, através de uma importação de dados através de arquivos, eu vou conseguir inserir um grande número de linhas, totalmente de forma rápida, que vai diminuir totalmente o tempo que eu levaria para fazer essa inserção manual. E ela também melhora a eficiência do processo de armazenamento dos dados. E por que fazer a importação de dados? A importação de dados ela é importante para economizar tempo e esforço. Ela é um processo muito mais rápido do que a entrada manual de dados. Ela pode lidar com grandes quantidades de dados em um curto período de tempo. E também permite a validação dos dados antes deles serem inseridos no banco de dados. Então a gente consegue, antes de colocar nas nossas tabelas oficiais, a gente pode fazer o tratamento desses dados, a validação desses dados, e caso for encontrado alguma inconsistência, a gente pode fazer a abortagem do processo de inserção dessas informações no banco de dados. Então, hoje a gente vai estar tratando por dois tipos de importação de dados, que é o tipo de arquivo de textos com a extensão TXT e arquivos com a extensão do tipo CSV, com a extensão CSV, que foram os mesmos arquivos que a gente gerou na última videoaula. E iniciando então com a importação de arquivos de texto, com a extensão .txt, a gente vai estar usando o comando bunkinsert. É um comando bem simples. O nosso servidor SQL já vai estar configurado para funcionar totalmente, o bunkinsert, por conta dos comandos que a gente executou na última videoaula para poder fazer a geração dos arquivos através dos nossos dados. A gente gerou o arquivo .csv e gerou o arquivo .txt. Então a gente vai estar fazendo a importação desses dados para as nossas tabelas no SQL Server. Então vamos lá para o Manager para a gente ver na prática como que funciona. Então pessoal, já estou aqui já com o meu Manager aberto, conectado no meu servidor, e também conectado no meu banco de dados projetos. Então inicialmente o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que montar uma estrutura onde vamos ter uma tabela que ela vai estar recebendo os valores que estão dentro dos nossos arquivos. Então, o que eu vou fazer? Como a gente vai estar importando os mesmos arquivos que foram gerados na videoaula anterior, eu vou estar abrindo aqui os arquivos, então eles vão estar estruturados da forma que a nossa tabela de usuários ela está estruturada. Então, a gente vai ter aqui informação do PK, informação do nome do usuário, o e-mail, o celular, o CNPJ, o CPF, desculpa, e a data de nascimento. Então, antes mesmo da gente jogar essas informações na tabela usuários, a gente vai colocar na tabela temporária, vai tratar o que precisa ser tratado, para depois inserir na tabela oficial. Aí a gente não corre o risco de, vamos supor que na implementação do sistema ou em produção, gere um erro na hora de inserir na tabela oficial, ou também insira informações incorretas. Então eu vou estar criando aqui primeiramente uma tabela temporária, na mesma estrutura da tabela física. Por quê? Porque essa tabela temporária vai abranger todas essas colunas que a gente tem dentro do nosso arquivo. E depois a gente vai tratar esses dados para ver se eles estão da maneira correta para serem inseridos na tabela oficial. Então aqui eu vou estar criando uma tabela temporária. Vou colocar aqui usuários. Então a gente, só para relembrar, como que está estruturada a nossa tabela usuários oficialmente. Então eu vou estar selecionando aqui a palavra usuários e vou estar rodando o atalho Alt F1, onde eu vou ver toda a propriedade da minha tabela. Então, inicialmente, começa com um PK do tipo inteiro. Depois eu tenho o nome, um varchar 100. Depois eu tenho o e-mail, que também é um varchar 100. Depois tem o CPF.
Então eu tenho o CPF varchar 11, depois eu tenho o celular também varchar 11, e por fim eu tenho a data de nascimento, que era do tipo date. Ok? Então, só corrigindo aqui, create table usuários. Depois de criar essa tabela, eu vou dropar ela, para ela não ficar, né, ativa aqui no meu servidor SQL Server. Então agora a gente vai montar a estrutura, né, da própria importação do nosso arquivo. Eu vou voltar aqui para o slide só para a gente, né, mostrar para vocês aqui qual que é a sintaxe. Então a gente vai usar comando book insert, nome da tabela de destino, from, ali a gente vai passar o caminho que o arquivo se encontra, né, um caminho completo no disco com a sua extensão, with, né, ali a gente tem o field terminator, que é o que? Indica qual é o separador, né, dos caracteres dos campos, né, vamos dizer, das nossas colunas. Então, por exemplo, aí nessa importação que está sendo apresentada no slide, o caractere separador do campus é a vírgula. E embaixo a gente tem o row terminator, que indica qual que é o separador de linhas. Então, no nosso caso, o separador de linhas é o /n, que ele significa uma quebra de linha. Então, separador de colunas é a vírgula, e separador de colunas é a vírgula, e separador de linhas é a própria quebra de linha. Então, uma linha ela continua embaixo da outra, né? A gente poderia sim ter um arquivo estruturado onde todas as linhas ficarem uma na frente da outra. Porém, né, teria que estar especificando qual que seria, né, o indicador de separador de linha. Então, vamos passar aqui para o próprio SQL. Book insert. A gente vai inserir na tabela usuários. From, né, que eu vou passar qual que é o caminho. No meu disco, o arquivo ele se encontra no disco F. Então, eu vou passar aqui F2 pontos barra usuários.txt. Só conferindo aqui, né, usuários.txt, que aqui tem um acento. Né, caso o caminho especificado ele estiver incorreto, vai gerar um erro de sintaxe no momento de fazer a importação dos dados. Ok, então vamos colocar aqui o it. Certo. Então aqui a gente vai especificar qual que é o nosso field terminator. Field terminator, ele é vírgula. E depois a gente vai ter qual que é o caractere que vai definir, né, as nossas linhas. Que no nosso caso vai ser o /n. Então aqui vai ser o row terminator. Aqui no caso, né, o /n é a barra invertida. Igual. Ok, então aqui, né, não deu mais nenhuma mensagem de erro. Então a gente pode testar a nossa importação. Então, depois que, né, fiz a criação da tabela temporária, vou fazer o book insert, que vai inserir as informações do arquivo na tabela temporária. Depois eu vou dar um select usuários e depois eu vou dropar a tabela. Por quê? No momento que se eu precisar de rodar esse comando aqui novamente, eu não vou ter um erro de sintaxe, né? Por quê? Se eu tentar criar a tabela usuários sem dropar ela, vai dar um erro do SQL. Então, depois do uso eu dropo, se for necessário, crio de novo e dropo de novo. E assim por diante. Vou dar um F5, vamos ver se vai funcionar, né? Certo. Aqui deu um erro. Carregamento em massa, fim de arquivo inesperado no arquivo de dados. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Pelo que eu estava avaliando aqui, é o seguinte, eu acabei abrindo o arquivo da extensão CSV, né, que ele está separado por vírgula. Porém, o arquivo correto, né, de ser feito a importação é o arquivo documento texto. Ele está separado por pipe, no caso, as colunas. Né, vamos voltar lá para o SQL, vamos alterar o field terminator como pipe e vamos testar se a importação agora vai funcionar corretamente. Ok. O que aconteceu aqui? No momento que eu rodei o meu script,
ele apareceu para mim a seguinte mensagem: já existe um objeto com o nome usuários no banco de dados. Por que isso aconteceu? Como a gente teve um erro no comando book_insert, o que o SQL fez? Ele rodou para a gente esse comando aqui de criar tabela, depois ele tentou rodar o book_insert. Como o book_insert deu erro, a execução parou por aqui, ela não continua. Então, eu não cheguei na parte do drop da tabela temporária. Então, eu vou selecionar aqui o drop manualmente, vou executar. Agora eu vou executar tudo novamente. Aí, ó, agora já funcionou corretamente, né? Então, o problema que ocorreu foi o seguinte: eu passei um field terminator, né, que é o delimitador de colunas, incorretamente. Tá vendo? Então, assim, tem que estar bem condizente com o que se tem dentro do próprio arquivo, senão você vai ter erro aí na importação. Sempre, por exemplo, no sistema, né, que é feita uma importação de dados através de arquivos, o layout desse arquivo, né, a estrutura do arquivo, ela tem que ser padrão, né? Tem que ser padrão quais são os caracteres delimitadores de colunas e quais são os caracteres delimitadores de linhas. Por quê? Vamos supor que não tem esse padrão, então o usuário vai tentar colocar qualquer tipo de arquivo na importação, né, para ser importado pelo SQL. Porém, o SQL não consegue identificar qual que seria os caracteres de quebra que separam colunas ou os caracteres que separam as linhas, né? Isso tem que ter um padrão, senão nunca vai funcionar. Um usuário pode conseguir fazer a importação corretamente, o outro já pode dar erro, né? Então isso aí fica um pouco complicado, né, de se conseguir abranger qualquer tipo de estrutura de arquivo, já que a gente precisa passar qual que é os delimitadores de linha e os delimitadores de colunas. Então aqui a importação funcionou corretamente, é um comando bem simples, né, bem fácil de se estar utilizando. Então aqui a gente tem esses dados em nossa tabela temporária e não na nossa tabela física. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar um dos registros, porque esses registros aqui são os próprios que já estão na tabela física, né? Então não tem o porquê eu inserir um dado em duplicidade. Então eu vou alterar aqui algumas informações para a gente fazer um insert na nossa tabela física. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir uma nova linha. Então eu vou colocar aqui, né, um código PK aqui 65, né? Eu vou passar um nome. Vou passar aqui Luna Ferreira Augusto, né, que seria um nome de um usuário. Depois a gente tem o e-mail, né, que são dados fictícios mesmo. Depois a gente tem o CPF, então são 11 caracteres. Ok. Depois temos o telefone, também com 11 caracteres. Só confirmando aqui quantos deram. Tinha sido 12, né? Porém aqui somente 11. Ok, vamos dar continuidade. Agora vamos passar então a data de nascimento. Então vou passar aqui 2003, 01, 04. Vou salvar esse arquivo salvo, e vou rodar o nosso script novamente. Então se eu vier aqui agora, eu tenho, né, o usuário Luna, né, que existe dentro do meu arquivo. Então eu vou inserir este usuário Luna na tabela física. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um insert na tabela física. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu quero inserir somente o registro Luna, né, o usuário Luna. Eu não vou inserir os outros, senão vai ficar em duplicidade. Então eu vou ter que fazer um insert passando um where, né, uma condição onde eu vou fazer um filtro no select da minha tabela temporária. Também relembrando que a coluna PK, ela, na tabela física, ela é auto-incremento, né? Ela é a tabela identificadora, primeiro key. A gente não passa ela no momento de fazer um insert. Então eu vou passar as colunas nome, e-mail, CPF, celular e data de nascimento. Somente isso. Nome, e-mail, CPF, celular, data, nascimento, from usuários. Vou montar o meu where pk seja igual a 65. Ok.
Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai inserir na tabela física usuários, né? Ou usuário cujo PK seja o 65, que se encontra dentro do arquivo .txt, que no nosso caso é o usuário Luna Ferreira. Vamos testar para ver se deu certo? Só antes de rodar, vou fazer um select na tabela física, só para a gente conferir os usuários que se encontram lá. Então, o último PK que eu tenho aqui é o 65. Então, no momento que eu fazer o insert, a Luna vai ser o PK número 66. Vamos conferir então. Ok. Vou rodar aqui o nosso script. Certo, não deu erro nenhum. Vou executar aqui novamente. Vamos ver se agora a gente tem, né, o registro da Luna com o PK66. Aí, ó, já temos o registro da Luna com o PK66, né? Então a gente conseguiu fazer a importação dos dados do arquivo, inserimos na tabela temporária e depois inserimos na tabela física. Aqui na nossa situação, né, o insert funcionou totalmente correto, porque o nosso arquivo está totalmente condizente com a nossa tabela física, né? As colunas são do mesmo tipo, né? As informações já estão com os dados totalmente preparados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês, né, na prática, como seria, por exemplo, né, um determinado tratamento a ser feito em alguns dados. Então, por exemplo, eu vou montar aqui, né, uma estrutura dentro do arquivo, né, de texto, de uma maneira que as informações não estejam totalmente condizentes com a estrutura da nossa tabela. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um CPF com máscara, né? Então ele está com os pontos, né? E também o traço. Também vou fazer a mesma coisa com o número de celular. Então aqui seria a parte do DDD, né? Vamos dizer assim, e aqui uma determinada separação. Então vamos supor, você está trabalhando num sistema aí, né? Onde o padrão, né, onde o layout, né, do arquivo, ele se encontra da seguinte maneira. O CPF ele vem com a máscara e o celular também ele vem com uma máscara, né, onde ele vai estar estruturado aqui dessa maneira, né, e o CPF vai estar estruturado dessa maneira. Porém, na nossa tabela, a gente somente aceita os números. Então, a gente não vai alterar totalmente o padrão da nossa tabela para poder aceitar as informações que vêm no arquivo. A gente vai tratar esses dados para aí sim depois fazer a inserção, né, corretamente na tabela física. Então, vou salvar aqui. Vamos ver na prática o funcionamento. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o script e ver o que vai acontecer, né? Se vai dar algum erro, se não vai. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos executar aqui, que eu troquei para varchar 11 porque é, né, a própria estrutura da nossa tabela física. Ok. O que aconteceu aqui? Erro de conversão dos dados, de carregamento em massa. Truncamento na linha 1, coluna CPF. O que significa o truncamento? É quando você tenta inserir em uma determinada coluna mais informações do que ela abrange, né? Então, a estrutura da nossa coluna CPF ela é somente 11 caracteres. Como eu inseri ponto e traço, eu inseri caracteres a mais. Então, isso o SQL não aceita. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aumentar o tamanho da minha coluna da tabela temporária, para ele conseguir entender completamente todas essas informações aqui. Então eu vou trocar aqui até para varchar 20. O celular também vai dar o mesmo problema, né, de truncamento, porque eu estou tentando mandar mais caracteres do que a minha coluna suporta. Então novamente eu vou vir aqui e vou colocar 20. Vamos executar. Ok, fizemos a execução. O que aconteceu aqui? Agora a gente trouxe, né, as informações com os pontos, né? E aqui com a formatação de máscara de celular. Vamos tentar fazer um insert na tabela física. Vamos ver o que acontece. F5, mesma coisa, né? Então aqui aconteceu a seguinte mensagem. Os dados de sequência ou binários estão truncados na tabela na tabela do banco de dados projetos, tabela usuários, na coluna CPF. Então eu tentei inserir na minha coluna CPF, que é somente 11 caracteres, mais do que essa quantidade de dígitos. Então a gente agora vai ter que fazer o tratamento antes de inserir de fato na tabela física. Vamos lá. Ok,
Então vamos começar a fazer o tratamento aqui. Então, né, a gente supondo que o layout padrão do arquivo que a gente está tratando é o CPF com ponto e com traço, o que a gente pode fazer para remover esses pontos, né, essa formatação? A gente pode usar o replace. O replace é uma função, né, que manipula string que a gente já viu em outra videoaula aí. Então eu vou colocar aqui replace. Eu tenho que passar aqui 3 argumentos, que são o quê? 3 parâmetros para a minha função. O primeiro delas é a informação que eu quero fazer, né, a substituição. Então eu vou passar aqui a coluna CPF. Eu vou passar também qual que é o caractere que eu quero trocar e por qual. Eu vou trocar o ponto para nada. Vamos fazendo por partes, que fica melhor para vocês verem, né, o que está acontecendo. Ok, então aqui o CPF. O CPF está aqui. Eu vou colocar aqui, colocar um alias que fica melhor da gente identificar, né? Alias é o nome da coluna. Então vai ser CPF padrão. Então, CPF padrão, já tivemos os pontos removidos. Eu posso usar replace dentro de replace, sem problema algum. Então, eu vou botar assim, replace. Então, eu já tenho aqui qual que é a informação que vai estar sendo utilizada, né, para fazer a substituição dos caracteres. Então, eu vou trocar isso aqui tudo, né, eu vou avaliar isso, vou trocar de traço para nada. Vamos estar executando. Então, agora a gente já trouxe o CPF corretamente tratado. Então, dessa maneira, eu somente vou ter os números. Então, vamos fazer a mesma coisa para o celular. Replace. Então, o celular eu tenho parênteses e espaço e também tenho traço. Então, vão ser 3 replaces que vão ser feitos. Então, aqui vai ser replace. Eu vou passar aqui celular. Vou trocar de aqui para nada. Ok. Vou ter que fazer novamente outro replace. Vou até colocar aqui celular padrão. Então, vamos ir por partes também. Então, tiramos o primeiro parênteses do celular. Replace. Então, aqui eu vou trocar o outro parênteses por nada. Vamos testando. Ok, removemos os parênteses. Vamos remover o espaço. Replace. Espaço por nada. Vamos testar. Ok, já não temos mais espaço, então sobrou para a gente somente um traço. Replace. Traço para nada. Ok, então já temos aqui já o celular também tratado. Vamos tentar fazer o insert na nossa tabela física? Então vamos lá então. Então agora, ao invés de eu estar passando o CPF e o celular como a coluna direta da tabela temporária, eu vou estar passando com o tratamento. Então aqui CPF e aqui o celular. Vou comentar esse select aqui. Então vamos primeiramente aqui fazer um select na nossa tabela física. Então aqui, né, o último registro que eu tenho é o Luan Pedro Costa, número 67. Ok, deixa eu alterar esse nome aqui então. Vai ser Laura Renato. Vou salvar. Então, mais uma vez, vamos só conferir como vai vir as nossas informações antes de fato fazer o insert na tabela. Então, CPF tratado, celular tratado. Executou, não deu erro algum, a execução funcionou corretamente. Se eu rodar aqui de novo, já temos a Laura inserida, né, com o CPF tratado e o celular tratado. Então, assim, né, no dia a dia de trabalho, dependendo, né, da implementação que for feita, é necessário fazer esses tratamentos, né, dessas informações. Assim, a questão do replace,
ela funciona, né, corretamente, mas vamos supor que a gente queira uma maneira mais prática de estar fazendo essa eliminação desses caracteres e retornar somente números. O que pode ser feito? A gente pode estar criando uma função do SQL Server que permite fazer isso de forma automática. Por exemplo, eu tenho aqui a estrutura de uma função que vai permitir que eu passe para ela um determinado texto e ela me devolva somente os números, ignora qualquer outro tipo de caractere, letra, caractere especial, espaço, qualquer coisa. Então isso nos agiliza no trabalho no dia a dia, né? Vamos supor que você tem ali um determinado texto que você tenha que eliminar, por exemplo, 10 caracteres especiais ou letras. Somente os caracteres, né? Porque a letra é um pouco difícil de saber que letra que pode ter. Mas imagina se você ter que colocar 10 replace, é bastante complicado. E se amanhã, né, essa informação vier com outro caractere diferente, você tem que voltar lá e fazer o tratamento de novo. Então nisso já pode ser utilizada uma função que já faz isso de forma totalmente automática. E você não tem que se preocupar com o que vem na informação. Você só tem que se preocupar de usar somente os números. Então aqui, o que essa função faz? Né, então ela recebe um texto do tipo varchar max, né, a gente declara uma variável para ser utilizado, o que é a variável que vai ser o resultado que vai ser retornado para o usuário, né, que chamou aquele código, que chamou aquela função, e uma variável aqui, int, né, tipo int iniciando em 1, que a gente vai fazer um looping, né, em todo o nosso texto que foi passado como parâmetro para a função. Então o que a gente tem aqui? Enquanto, né, onde assim, o tamanho, né, do texto, len significa o tamanho. Enquanto o tamanho do texto for menor ou igual à posição que está sendo percorrida ali, né, que ele vai fazer? Vai ser um looping que vai percorrer caractere por caractere do texto e vai verificar se ele é número. Se ele for número, né, se ele abranger de 0 a 9, eu vou montar o meu resultado concatenando aquele dígito, aquela posição. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma string aqui dessa maneira. O que a nossa função vai fazer? Ela vai percorrer caractere por caractere. Então, primeiro ela vai no J. J é abrangente. J está entre 0 e 9? Não está. Então, ignora ele. 3 está entre 0 e 9? Sim. Armazena ele na variável resultado. Número 2 está entre 0 e 9? Sim, armazena no resultado. Número 1 está entre 0 e 9? Sim, armazena no resultado. Q está entre 0 e 9? Não está, ignora. W está? Não. S está? Não. E está? Não. Então, dessa forma, eu vou montar uma nova string, né? Uma nova string, somente com os números. Eu vou estar executando aqui essa função. Então, a função foi criada. Então, vamos testá-la agora para ver se está funcionando, né? Então, como que a gente executa uma função no SQL? Select dbo.obter números. E aqui, vamos passar de parâmetro uma string. Vou passar aqui John. Ok, então vamos testar. Aí, ó, tá vendo? O resultado da nossa função foi somente os números que estão dentro da nossa string. Então, isso aqui vai agilizar até no momento que a gente for fazer o tratamento do CPF e do número de telefone. Vamos lá testar? Então, voltando aqui, olha para vocês verem o tanto que a gente teve que fazer de tratamento manual e agora a gente vai ter que fazer somente isso daqui. CPF, vou colocar aqui, CPF função. E depois a gente vai ter o celular na função também. Eu vou comentar o insert, porque nesse momento não é necessário. Ok, o que aconteceu aqui? Aqui ainda deu... o SQL está passando como se não encontrasse a função, porque ela acabou de ser criada. Então, vamos dizer assim, é necessário fechar o manager, abrir de novo, né, que ele vai fazer ali uma leitura de todos, né, os objetos do SQL e não vai mais retornar como se tivesse erro. Vamos executar, vamos ver se vai funcionar.
Aí, ó, já temos então o CPF da função e o celular da função. Então, qualquer outro momento que há necessidade de retornar somente números de uma string, a gente utiliza a nossa função. Vamos supor que a gente está tratando dentro do arquivo uma informação de um valor numérico, né? Como que é o padrão no SQL? A gente tem a separação por ponto. Então vamos supor, se eu quero escrever 1000, vamos dizer assim, 1000, né, em reais, a gente colocaria 1.000,000. 1000 no SQL é assim. Se eu tentar inserir isso numa tabela do tipo numérico, vai dar erro. Então, o que acontece? Eu preciso fazer um tratamento para que a estrutura, né, do meu dado que eu vou inserir na tabela seja dessa forma aqui. Então, o que eu poderia fazer para agilizar isso também? Criar uma função que formate qualquer entrada que eu der como um valor, né, número, transforma num padrão que possa ser utilizado dentro do SQL Server. Então eu passaria para a função algo nesse estilo aqui e ela me retornaria o padrão do numeric, né, para ser inserido diretamente na coluna do SQL Server. Então aqui, né, vamos dizer assim, são, né, um exemplo da inserção de informações que estão dentro de um arquivo do tipo TXT, nesse exemplo aqui, né? E também fazendo um devido tratamento antes de inserir uma tabela física do SQL para a gente não ter nenhum erro. Então agora vamos lá para a importação do CSV. A importação do CSV é praticamente igual, né? O que vai mudar aqui é a extensão. E claro que eu vou ter que mudar aqui qual que é o meu caractere, né? Denominador de separador de colunas. Nesse caso aqui é vírgula. Então, que eu vou estar trocando por vírgula, certo? Como nesse caso aqui é mais para mostrar mesmo, né, como funciona a importação de CSV, que é praticamente igual a do TXT. Então, né, eu não vou estar fazendo nenhum tratamento porque já foi mostrado no próprio ponto .txt. Então, aqui eu vou estar executando só, né, o select para vocês verem. Então, a gente trouxe todas as informações que estavam dentro do nosso arquivo .csv. Então, pessoal, isso aqui é o funcionamento sobre como fazer a importação, né, de dados que se encontram em arquivo TXT ou .csv. Na próxima videoaula, eu vou estar mostrando para vocês como que, né, a gente pode fazer a importação de arquivos em formato XLS, né, que seria de planilhas do Excel, e também de XML. Né, eu vou estar dividindo essa videoaula em duas partes, porque tem muito mais opções, né, um pouco mais, vamos dizer assim, mais complexo, sobre a importação de XLS e XML, né, principalmente XML, porque a gente tem as tags, né, a gente tem os atributos das tags, então são muito mais opções, né, para a gente estar tratando, né, e mostrando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né, pratiquem bastante aí, né, para vocês absorverem, né, melhor, né, entenderem como que funciona. Eu vou estar deixando na descrição, né, o script que foi utilizado nessa videoaula, também com os arquivos para vocês testarem aí a importação, né, no servidor de vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, né. Comenta aí o que vocês acharam, né, se gostaram, né, se foi suficiente, né, para poder entender como que funciona a importação de dados, né? Curtam aí o vídeo, né, compartilhem, se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito, né? E eu aguardo vocês aí na próxima videoaula, tá bom? Até breve.